Olá, pessoal. Sou Rodrigo Fagundes, aqui da Escola de Formação, aqui da SME, e hoje nós temos, então, a formação de setembro, né, da ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, eu peguei um livro, que é um livro que tem aqui na Escola de Formação, tem numa boa quantidade para vocês agendarem aqui conosco, virem aqui buscar, levarem lá para a escola, utilizar com os estudantes, depois devolver, né, que é do nosso acervo ERER. Né? O livro me inspirou para fazer essa formação. Então, o que acontece? Nós temos o livro aqui, mas será que o pessoal consegue perceber o tanto de possibilidades que dá para fazer de atividades, né, com este livro, que é o livro Coisas de Índio, do Daniel Munduruku. É um livro de 2019, está na sua terceira edição. Então, o livro é esse aqui, tem aqui, então, na Escola de Formação, né, a gente tinha mais, né, mas uma parte se perdeu com a enchente, né, que tinha uma escola utilizando, né, mas faz parte, né, pessoal aí, né, a escola utiliza e sabe que, de alguma forma, os livros não estariam mais da mesma forma que foram, né, porque tem a utilização, tem tudo, mas a escola foi atingida pela enchente, né, e daí os livros acabaram indo junto, né. Mas nós temos aqui uma boa quantidade ainda de livros que dá para utilizar com uma turma inteira, né? E essa é a ideia do acervo. Às vezes a gente tem um livro que é muito bom, mas daí é só um livro só para o professor, né? Então, com um acervo, a gente consegue levar para toda a turma, fazer uma mesma proposta, eles utilizarem como material de pesquisa. Este é um livro que várias páginas têm ali também informações sobre os indígenas, que também é de capacitação do professor. Então, eu organizei, pessoal, 10, um top 10 aqui de possibilidades, né? Na verdade, eu vou conversando com vocês, então são muito mais de 10, né? Mas são 10 grupos ali de propostas, né? A partir dele, né? Então, 10 páginas, 10 partes do capítulo, que eu vou mostrar para vocês, ó, o sumário, ó. Notem a quantidade de aspectos do mundo indígena, né? Dos mundos indígenas, né, que o Daniel acaba trazendo, né, um recorte para nós desse amplo e diverso mundo indígena, né. Então, aqui tem um recado do autor, ali, a parte inicial, que é bem interessante, até depois eu finalizo aqui essa formação falando dessas páginas. Tem ali sobre os povos indígenas, sobre a aldeia, alimentação indígena, arte indígena, a casa dos indígenas, casamento, o chefe, crianças e educação, direitos indígenas, economia, histórias, instrumentos musicais, jogos, medicina, a morte, né, morte e vida, né, como tem uma parte bem interessante para mostrar assim a os momentos da vida indígena, né? A música e dança, ritos de passagem, né? Que são esses momentos, é um dos momentos. Terra, conhecimentos da natureza, né? E também o trabalho, né? Então aqui é um recorte, né? Desse amplo mundo, né, indígena que o Daniel traz. O primeiro que eu trago para vocês, então, vai ser sobre mapas, né? Tem uns 2 mapas que são bem interessantes, que também são possibilitadores. Então, também é isso. Às vezes a gente pensa assim, como é que eu vou pegar um livro desse, vou levar para a escola e vou conseguir dar conta de trabalhar com um livro tão grande, com tantos assuntos. Mas não precisa ser tantos assuntos, precisa ser um projeto enorme, não precisa ser, eles vão ter que ler do início ao fim o livro. Não. Pode ser ali, ó, por exemplo, com esta página aqui, só com esta página, com este mapa, mostrando ali a quantidade de povos indígenas em cada estado brasileiro, olha a quantidade de possibilidades apenas com uma página. Construção de gráficos, né? Pode ser um gráfico botando os estados, e eles têm que pintar ali, né, as unidades, a quantidade de povos indígenas que tem. Tá? Pode ser a leitura e interpretação deste mapa, e a gente pode, nesse processo de leitura e interpretação, fazer outras atividades de geografia, por exemplo, né, como ali trabalhar com as categorias, a distribuição, né, quanto, os grupos indígenas são distribuídos mais em qual região, né, em qual área, por quê, que elemento natural tem nesse local, por exemplo, distância, localização, extensão, né? Não dá para trabalhar o conceito, por exemplo, de estado, para eles notarem qual é a diferença de cidade para estado. Então, olha aqui, ó, quais estados nós temos no Brasil, no teu estado, quantos grupos indígenas tem, né? Quais são esses grupos e pesquisar sobre eles, né?
O conceito de região também, né? Então, na região tal, quantos grupos tem? Então, eles vão ter que saber quais estados são naquela região, até porque, indo para a geografia, né, não se trabalha mais região por região, né? As regiões do IBGE, elas são feitas para administrar o país, elas não são feitas para dar aula de geografia, então a gente não dá aula a partir da região, né? Mas trabalhando vários assuntos e mostrando, aqui tal região, aqui tal região, aqui tal região, e os estudantes acabam aprendendo sobre as regiões muito mais do que ir lá e tentar dar aula região por região, que a gente acaba dando só uma pincelada de leve, né? Então, com relação a narrativas, histórias, né, esse livro traz algumas histórias indígenas e isso até inspira para trabalhar com outras histórias, né? A gente acaba trazendo várias histórias, contando sobre vários povos que tem no mundo, né? Então, por que não de falar de grupos indígenas brasileiros, né? Então, trazer isso, né? Alguma história, por exemplo, eu fui na Escola João Paulo I, este ano eles estavam no quinto ano fazendo uma atividade que era com a lenda do Guaraná, né? Então, trabalhar e evidenciando, isso aqui é um saber indígena, isso aqui faz parte da mitologia indígena, né? Se for falar de indígenas, que nem eu mostrei no primeiro slide lá, eu poderia ter mostrado só o livro, né? É do Daniel Munduruku, mas é importante apresentar a imagem da pessoa. Vou trabalhar com um autor negro, por exemplo, tá? Mostra a imagem para que os estudantes consigam perceber que pessoas não brancas também são produtoras, né? Também são pessoas que fazem, que produzem, que pesquisam, que constroem, né? Então, importante isso, né? Trazer, então, essas histórias indígenas. Aqui eu cito o Minuto Geográfico, que é uma proposta do professor Nestor Kescher, lá do curso de Geografia da URGS, que a ideia dele é a seguinte: no início das aulas, ter um minuto geográfico, que cada aula um estudante vai trazer um livro, ou uma notícia, ou uma música, né? Então, assim, pode ser um livro e indicar esse livro que é muito bom, que fala disso. Minuto geográfico, que é algo rápido, né? Ali do início da aula, e cria-se essa rotina, né, de toda a aula de geografia, mas poderia ser aula de qualquer outro componente, né, acabar falando ali sobre ter uma sequência, cada aula um estudante diferente vai trazer ou uma notícia, ou uma música reflexiva, um livro, enfim, e pode trazer, então, né, um minuto geográfico, ou como queira chamar aí, um minuto da diversidade, um minuto afirmativo, não sei como queiram chamar aí, minuto pedagógico, onde os estudantes vão ter que trazer, né, algo, por exemplo, de povos invisibilizados, de pessoas, grupos invisibilizados, por exemplo, as mulheres são invisibilizadas, a gente estuda pouco, né, são pouquíssimas, são exceções de mulheres que a gente estuda, que a gente encontra nos nossos livros didáticos, né, o negro, o deficiente, né, o cigano, o indígena, o quilombola, né, então esses grupos podem estar aí, né, neste grupo, neste minuto geográfico, minuto pedagógico, eu não quero chamar. Uma outra ideia é escolher um grupo indígena e explorar em aula, que às vezes dá uma insegurança de, eu não tenho tanta informação sobre a questão indígena, mas dá para pesquisar junto, né? Então, a gente, vai ser um caingangue, a gente vai pesquisar juntos enquanto turma, um vai ficar com a parte da alimentação, ali até eu termino falando sobre projetos de pesquisa, iniciação científica, né? Já dá para ser um projeto que começa esse ano e culmina no ano que vem, na próxima FEMUNCITEC, né? Da turma pesquisar sobre um grupo, sobre o caingangue, por exemplo. Daí um grupo vai ter que criar um problema de pesquisa, né, uma pergunta sobre alimentação, o outro vai ser sobre as vestimentas, o outro sobre a educação, o outro sobre o trabalho, outro sobre questões de gênero, com a atividade dos homens, das mulheres, pode falar sobre inclusão, como eles lidam com a questão da inclusão, né, com crianças deficientes, por exemplo. Então, assim, o protagonismo, né, o que eles enxergam de positivo, as suas concepções de vida, de modos de ser, né, o que é o planeta Terra, suas relações com as mudanças climáticas, né, como eles enxergam a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Então tem aí uma infinidade de coisas que dá para a gente pesquisar juntos. Né? E a maior parte dessas inseguranças, pessoal, não é por tu ser uma pessoa que não tem competência para trabalhar isso, mas sim, né,
pelo fato de que tu pode achar que tu vai ter que, se eu vou ter 2 períodos, né? Então lá 1h50, 1h40 de aula com aqueles estudantes, eu vou ter que ficar falando durante 1h40, né? E eu não tenho condição de falar, eu não tenho conhecimento, repertório para falar durante 1h40. Mas é aí realmente uma questão, então, pedagógica, né? Não é para ficar 1h40 falando, é para pesquisar juntos, é para fazê-los pesquisarem, tá? E eles vão pesquisar coisas que nós não sabemos, e faz parte, a gente vai aprender juntos, tá? Então, se permita aprender junto. Depois aqui tem a questão da dança e da música, né, que ele acaba trazendo também. Dá para trazer destaques indígenas na dança e na música, né? Aos anos finais, por exemplo, tem vários, tanto no YouTube quanto no Instagram, por exemplo, tem jovens aí, né? Então, a nova geração de indígenas que estão aí na música, né? E também até os próprios aí, os já do que não fazem parte da nova geração, né? São adultos, são idosos, né? E que a gente não faz a relação de que aquele cantor era indígena, né? Então também dá para pesquisar os indígenas aí que são protagonistas, né? Que se destacaram na dança, na música. A dança e a música têm significado, né, em vários grupos indígenas, então também pesquisar sobre isso, né? Sobre os significados, né? Um show de talentos, né? Com apresentações de música, de dança, a partir da questão indígena. É muito tranquilo para uma escola fazer uma apresentação, por exemplo, sobre alemães, italianos que vieram para o Rio Grande do Sul se vestem lá com roupas típicas alemãs, italianas, às vezes é roupa que não é nem típica, é roupa lá do passado, né? E trazem palavras e alimentos e coisas. Mas aí com os indígenas, eu não consigo enxergar, não consigo perceber eles que estão muito mais próximos de nós, né? Então, dá para fazer isso, né? Dá para trazer aí a arte. Por isso também a arte é um dos pontos que eu trago aqui nesse top 10, né? A arte, pessoal, a gente pode fazer ali, ele traz sobre instrumentos musicais, dá até para fazer uma rotação de estações, botar cada estação tendo que pesquisar um instrumento, passa lá, como seria a rotação de estações, né? Para quem não sabe, né? Ou não lembra o que que é. Pode dividir a sala em digamos, 4 grupos. Os estudantes chegam e sentam em um desses 4 grupos. Tem 10 minutos, por exemplo, para fazer em cada estação. A estação 1, por exemplo, vou botar o chocalho, eles vão ter que produzir o chocalho com os materiais ali recicláveis. A estação 2 é a flauta. Vai ter uma atividade de recorte, colagem, onde eles vão ter que montar a flauta ali, por exemplo. Vai ter mais uma outra lá, que é um outro instrumento. Eles vão ter que pesquisar nesse livro e escrever ali as características. Daí vai ter um outro instrumento que eles vão ter que, por exemplo, vai ter esse instrumento, eles vão ter que fazer um sonzinho ali e apresentar para a turma. Enfim, estou aqui inventando, né, de forma rápida, mas estações, né? Pode ser estações por arte, em vez de só música, só dança. Por exemplo, uma estação vai estar sobre pinturas corporais. Eles vai ter um texto de 2 parágrafos ou então vai ter um Chromebook com um vídeo já no YouTube. Quem sentar ali vai ter que ouvir o vídeo de 5 minutos falando sobre pinturas corporais, né, sobre a arte indígena ali, das pinturas, e eles vão ganhar um retângulo assim, um pedaço de papel, aonde eles vão ter que fazer os grafismos e as pinturas, por exemplo, né, e entender que cada pintura significa algo, né? Depois no outro, passa-se 10, 15 minutos, na outra estação, por exemplo, eles vão ter sobre cinema, televisão, quais indígenas já estão, por exemplo, fazendo filmes, novelas, né? O próprio Munduruku já fez uma novela, né? Depois, indígenas que, na outra estação, indígenas protagonistas na literatura, tá? Na escrita. Aí dá para também ter um indígena, por exemplo, fotógrafo, sabe? Indígenas da nova geração, pode trazer aí um indígena com mais, por exemplo, uma atividade onde tem as fotos e eles vão ter que relacionar ali com a profissão deles, né? Então, os indígenas aí em diferentes profissões, ou, por exemplo, numa estação pode ter um indígena e está trazendo, aliás, esse aqui é um destaque no YouTube, ele tem mais visualizações e tem mais seguidores. Isso aqui é no Instagram, isso aqui é no TikTok,
tá? Isso aqui é na música, enfim, dá para fazer um jogo da memória, com as profissões ali, com a biografia e mais a foto, né? Tem na política, né? Nós temos indígenas na política também. E daí tem uma parte que fala de jogos, tem aqui ele narra algumas brincadeiras, que é interessante não só fazer o jogo, mas também fazer, ler sobre isso, né? Tentar localizar no mapa onde ele diz, esse jogo é praticado por tal grupo indígena e por tal grupo indígena. De que estado, em que estados ficam esses grupos indígenas? Próximos de nós, distantes, né? Então, assim, tem vários jogos, né? E uma ideia também que dá para fazer são jogos cooperativos, né? Porque alguns jogos indígenas, principalmente os jogos que tem do Comin, né? Do Comin, que a gente já tem livros aqui do Comin na escola de formação, para quem quiser pegar aqui no acervo. Os livros do Comin, o Comin acaba sempre, no curso que teve em 2021, 2022, o curso de 2022, ele acabava falando assim, vamos fazer esse jogo aqui, e depois no final não tinha um vencedor de fato, porque qual era a lógica deles? Quando um indígena vence, todos os indígenas vencem. Então, quando um indígena consegue entrar na política, é como se todos os indígenas tivessem entrado na política. Quando um indígena consegue entrar numa universidade, é como se todos tivessem entrado. Um indígena, por exemplo, consegue um destaque em tal área, no esporte, por exemplo, é como se todos tivessem, porque isso é a questão da representatividade, né? Então, às vezes, um jogo que termine com todos ganhando, né, é um exemplo aí que pode ser colocado, né? Tem uma formação que tem aqui no canal do YouTube da Escola de Formação, que é uma formação de ensino religioso, que é sobre jogos cooperativos, né? Então, é uma ideia também. Tem algumas páginas do Instagram, páginas de educação física, que tem, às vezes, uma página de educação física, tem uma, que se eu não me engano, é Canal de Educação Física, é o nome, no Insta. E que vai apresentando vários jogos ali, né? Tanto jogos que a professora fez com seus estudantes, quanto jogos que ela foi encontrando, viu um vídeo, achou interessante, estava ali divulgando. E vários deles são jogos africanos, jogos indígenas, né? Então é importante, assim, que é um canal que a gente pode aí acabar descobrindo, conhecendo novos jogos indígenas, que é a internet, o YouTube, né? O Insta e as redes sociais têm a divulgação de jogos. Dá para fazer uma gincana cultural, então uma gincana onde eles vão ter atividades mais acadêmicas, atividades mais lúdicas, atividades mais práticas, enfim, atividades que mexem com criar, com a criatividade, né, com a arte. Eles vão ter várias tarefas, né? Só que o tema da gincana, né, que muitas escolas acabam fazendo, por exemplo, gincana sobre os países da Copa do Mundo, por exemplo, o tema das gincanas são os povos indígenas. Isso é um exemplo aí que dá para ser feito, né? E daí, falando nisso, tem os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, né? O JMPI, que são 16 categorias, são 16 categorias, e ali diz, 16 modalidades dos jogos, né? E dá para vocês pesquisarem, dá para, até nessa rotação de estações, dá para botar ali 2 jogos, eles irem fazendo alguma anotação, enfim, fazendo cada estação uma proposta diferente, né? E com jogos diferentes também. Isso é algo que dá para eles pesquisarem, né? Terem conhecimento sobre a existência até desses jogos mundiais dos povos indígenas, quais são os grupos que mais se destacam ali, né, em termos de premiação, né, quais são os atletas aí brasileiros, né, os atletas indígenas. E as línguas indígenas, né? Mais de 200 línguas indígenas nós temos no Brasil. Dá para falar sobre, pesquisar quais são as línguas no nosso estado, palavras nessa língua. Dá para falar sobre legislação e resistência, né? Então, a legislação de 88 ali, que coloca, né, essa proteção das línguas indígenas, coloca que a escola vai ter que dar a língua portuguesa, mas a língua materna desses grupos indígenas, né? Essas formas de resistência também, né? Com a criação de escolas indígenas também. O dicionário indígena, que dá para uma proposta que pode ser feita ali, até tem algumas palavras, tem na língua portuguesa e tem nas outras línguas, né? Dá para fazer uma atividade assim, né? Para eles descobrirem como que se fala aquela palavra em outra língua. Eu fui na Motic,
acho que é o nome, que é como se fosse a Filmocitec de São Leopoldo, e tinha um grupo que a estagiária deles era, um grupo, acho que era uma turma de segundo ano do fundamental. A estagiária deles do grupo de inclusão é venezuelana. E eles fizeram, então, o trabalho deles de pesquisa, né, o projeto de pesquisa, e toda a pesquisa era Venezuela, um país maravilhoso, acho que era o nome, né, e eles aprenderam várias palavras em espanhol, né, que é ali a questão da interculturalidade que eu trago ali, né. Então, às vezes, tem escolas, que aqui não é o caso nosso aqui de Canoas, né, de forma direta, assim, não é o nosso caso, mas tem escolas que têm grupos indígenas, né, tem estudantes indígenas, fica perto de uma comunidade indígena, mas não tem a troca, um não aprende com o outro. Isso aqui em Canoas é bastante falado pelo Pedro, que trabalha aqui no projeto Caminhos Cruzados, né, que trabalha com a questão dos imigrantes aqui na nossa Secretaria de Educação, que é apontado essa questão da interculturalidade, né. Chega, por exemplo, um venezuelano, então, fluente em espanhol, ele chega numa escola em Canoas, a gente ensina o português para esse estudante, né, mas a gente não aprende o espanhol, né. Então, essa troca deveria ser algo mais natural, né, ó, te ensino o português, tu me ensina o espanhol, né, então não há esse processo de troca, né. E lá, essa turma de segundo ano fundamental fez uma apresentação de música típica venezuelana, eles estudaram palavras, a professora fez assim, quais palavras vocês querem descobrir como se fala em espanhol? Cada um citou uma palavra, eles foram anotando e eles aprenderam a falar essa palavra em espanhol. Então, digamos que tivessem 25 estudantes, foram no mínimo 25 palavras em espanhol que eles aprenderam, né? Então dá para fazer isso com relação a alguma língua indígena. Uh, e as palavras indígenas que estão na língua portuguesa, né, que dá para fazer também uma atividade, eu já fiz com as palavras africanas, né, na língua portuguesa, mas, por exemplo, com as atividades, com as palavras indígenas, dá para montar, por exemplo, jacaré, é uma palavra, né, indígena, então dá para montar assim, bota a palavra, eles têm que pesquisar o significado, o que é aquilo, né? E botar uma imagem, por exemplo, né? E dá para fazer um livreto ali, algo, né? Com essas palavras de origem indígena que estão na nossa língua portuguesa e a gente nem imagina que são palavras indígenas, né? Sobre a questão da saúde também, né? Lá na Samotic tinha também um trabalho que era sobre plantas. Eles tinham aquela planta que alguns chamam de orelha de macaco. Eles têm, era uma escola de educação infantil em São Leopoldo, que tem essa árvore enorme, então eles vão lá porque tem a sombra, eles brincam nessa árvore, e eles viram que aquilo caía, né? Eles falavam, olha só, isso aqui, que legal, né? E eles foram pegando aqui e resolveram então fazer um projeto de pesquisa, pesquisar sobre aquela árvore. Eles pesquisaram que tinha uma lenda indígena sobre aquela árvore, eles pesquisaram que com aquela árvore dava para fazer sabonete, então eles lavavam as mãos com aquele material. Eles fizeram várias pesquisas, várias atividades a partir dessa árvore, né? E teve um outro grupo que fez sobre plantas medicinais e eles estavam, eu não me lembro se era primeiro, se era do bloco da alfabetização ou se era da educação infantil, e eles pesquisaram, isso eu já vi aqui em Canoas também, na Filmocitec, pesquisaram sobre chás, plantaram chá, né? Eles adoravam, assim, eles mostraram foto, a gente fez um dia de chá com bolacha, e isso foi muito legal, e a gente quer fazer de novo, né, prof? Faz de novo. Então eles plantaram, eles escolhiam, eles falaram lá sobre esse chá é bom para isso, é bom para aquilo, né? Eles também, nos dias quentes, eles fizeram água saborizada, e eles adoraram, né? Para eles aquilo era mágico, né? Uma água com o sabor das plantas ali que eles colocavam, né? Então, eles falaram sobre a saúde indígena, sobre a utilização dessas plantas, né? Dá para pesquisar alimentos indígenas, né? Eu fui na João Paulo I no início do ano e eles estavam fazendo um trabalho sobre que a gente chama, né, do aipim, né? Aipim aí no Brasil tem mandioca, macaxeira, né? Estavam fazendo um trabalho sobre isso, tinha lá tacacá, tinham vários alimentos ali, né? Pratos, né? Então, aí a pesquisa, né, pessoal? Vamos pesquisar, vamos, né, colocar aí uma representatividade indígena nisso, né? Os ritos de passagem, isso aqui eu trabalhei com as páginas desse livro que falam sobre isso, falam sobre casamento, falam sobre a vida adulta, né? Com a EJA aqui da escola Irmão Pedro.
aí foi a partir desse livro do Munduruku, porque eles não têm adolescência, assim, né? Eles saem da infância, têm um rito de passagem e vão para a fase adulta. E a gente estava estudando sobre adolescência, né? Então, era na aula de ciências, né, do oitavo ano da EJA, que é o módulo 3, e lá falava sobre as mudanças no corpo na adolescência, né? E aí, então a gente estudou, tá, mas nos grupos indígenas, né, se a gente fosse olhar de forma geral, né, como que se dá? Então a gente viu ali alguns ritos de passagem, né? Dá para construir uma linha do tempo, né, através, né, de momentos da vida indígena, né? Ali eu cito como exemplo o nascimento, como é que é a infância, né, esse rito de passagem para a fase adulta, né, casamento, né, a sua percepção de morte, se eles têm até um ritual para isso, né, como eles enxergam isso, pode ser de um grupo indígena. E daí eu finalizo aqui, pessoal, com a questão do índio, né? O nome do livro é Coisa de Índio, Coisas de Índio, né? E o livro já começa com aquele recado do autor, né? Onde ele conta que quando ele era criança ele não gostava de ser chamado de índio. E ele narra toda a percepção que as pessoas tinham, né? Sobre a concepção que as pessoas tinham sobre o que era um índio, né? Então, e ele não se enxergava assim. E isso eu sempre falo, porque muitas vezes eu já ouvi professores falando assim: ai, Rodrigo, a gente vai ter um projeto Consciência Negra na escola, mas vamos falar sério, né? Cá entre nós, os próprios negros são racistas, né? Eu sempre lembro disso, né? Ainda bem, né? Agora com a gente evoluindo mais na questão da ERER, isso é cada vez mais difícil de se ouvir, né? Mas quando eu comecei lá a trabalhar, nos anos finais, alguns anos atrás, e tinha os projetos de consciência negra que as escolas promoviam, eu ouvia bastante isso, né? E a questão que eu sempre digo é, o negro não se identificava lá naquela época, né, com o negro que ele via na televisão, que era o porteiro, o assaltante, o favelado, né, o periférico, e ele, uma criança negra, um adolescente negro, ele está na escola não para ser porteiro, não para limpar o chão, são profissões dignas, é claro, mas ele está ali esperando mais, até mesmo o filho de um porteiro, um filho de uma pessoa que limpa o chão, a família quer que ele estude para ir além, né? Além disso, né? Então, essa representação do negro que durante muitas gerações, né, foi se repetindo nas novelas, nos filmes, eram representações que não cabiam, né, eles não se enxergavam, né, e daí eles viam em pessoas brancas que estavam sendo representadas em situação de poder como a figura que eles querem para sua vida, né, e daí não é um querer ser branco, mas é um querer estar naquela posição, né. E aqui a questão do indígena, a mesma coisa, né? Então, e daí depois ele termina ali falando, né, por que a gente deve usar o termo indígena e não índio, né? Porque o índio carrega uma série de preconceitos e preconceitos, né? E concepções, né? Preconcepções sobre esse grupo, né? Tão diverso. Acho que aqui, então, dá para a gente explorar esses aspectos indígenas e eu convido daí para vocês a pesquisarem outros grupos, né? Por exemplo, tu pode pesquisar os indígenas, ali um grupo, escolher aqui alguns aspectos, escolhi um, escolhi mais de um, e pode trabalhar isso em aula com os estudantes. Depois, pode pedir para os estudantes para eles agora pegarem esses aspectos e pesquisarem um outro grupo indígena. Um indígena urbano também pode ser, né, para a gente não ficar eles não terem aquela imagem do indígena que é o que está no meio da floresta amazônica, e daí passarem para o indígena, por exemplo, no centro de Canoas e não reconhecerem como indígena, né? E isso também vem uma fala dos adultos, que é uma fala bem preocupante, né? Que é se ele não está no meio da mata, né? Ele vivendo da pesca, da caça, da colheita, ele não é indígena. Não vem com essa que um indígena de iPhone não é indígena. Tá, mas olha só. Um negro, por exemplo, ele pode trocar de classe social, de lugar, de bairro, ele vai sempre ser visto como negro nessa sociedade, né? Então, a discriminação racial, a gente tem diversos, a gente tem diversos exemplos por exemplo, pessoas renomadas que foram convidadas para dar uma palestra e quando foi entrar foram barradas e falaram que a área de serviço era pela outra porta, né? Então, não é o dinheiro em si, não é a posição que vai deixar
que vai fazer os negros deixarem de ser vistos como negros, né? Então, por que que a gente diz ali que o indígena, a gente vai deixar de enxergá-lo como indígena se ele não estiver no meio da mata, né? Na verdade, né, um, um discurso, uma falácia que a gente vai ali falando, né? A gente vai dizendo para manter nosso preconceito ainda ativo, né? Então quem vai para essa linha está utilizando aí essa fala para manter aí o preconceito, né? Aos discursos de ódio a grupos indígenas, tá? Então, e convido assim, uma outra oportunidade pode ser fazer esse estudo com os estudantes, apresentando aspectos indígenas, e depois falar, agora vocês vão pesquisar sobre ciganos. Pegar esses mesmos aspectos, por exemplo, eu peguei alimentação, peguei educação, peguei arte, peguei questões de gênero, atividades feitas por homens ou por mulheres, será que tem essa diferença? Sim ou não? Quais são as diferenças? E apresentei de um grupo indígena para os estudantes. Agora é a vez de vocês. Vocês vão pesquisar sobre ciganos. Ou então vocês podem indicar um grupo cigano específico onde eles vão ter ao qual eles vão ter que pesquisar, tá? O grupo cigano, eu narro aqui, eu estava lendo esses dias um texto que falava sobre a invisibilidade dos ciganos, e uma das coisas que foi apontada era até da necessidade de, quem sabe, no IBGE, né, quando a gente faz ali o censo, serem apontados, ter a opção ciganos, né? A gente tem branco, preto, pardo, indígena e amarelo, mas a gente não tem cigano. Ah, mas o cigano pode ser colocado como branco, pode ser colocado como pardo, por exemplo. Tá, mas a gente sabe que os ciganos, no meio da rua, eles não são vistos como brancos, são vistos como ciganos. As pessoas apontam, aquela lá é cigano, aquela lá é uma cigana, olha, ali tem ciganos, tu viu que chegaram ciganos ali naquele campinho, eles são vistos como ciganos. Então, deveria ter no IBGE a opção cigano, até mesmo para poder ter uma noção da realidade deles. Eles estão com as crianças na escola, eles teve um aumento da expectativa de vida, aumento da mortalidade, da natalidade, eles estão se vacinando, eles trabalham, eles passam fome. Não, se a gente não tem isso marcado ali, a gente não consegue ter, né, o governo não consegue ter dados, né, fidedignos sobre esse grupo, né? Então, a gente precisa trazer mais à tona os ciganos também como um grupo aqui para a Arera estudar. Tá? Então, é importante, pessoal, nada disso aqui vai adiantar se esse ponto aqui que eu trago agora não for colocado em prática na sua escola. Então, pergunte para a sua equipe, né, direção, supervisão, o que a escola fez em 2025 de ARER e o que a escola fará, porque nós estamos dia 26 de setembro e esse vídeo vai no dia 29 de setembro ser postado, né? Ainda tem outubro, novembro e dezembro, né? Então ainda tem chão aí pela frente para a escola continuar fazendo, né? Nós temos 17 EMEFs que nunca mandaram registros, né, das suas atividades da ERER, né? A gente precisa desses registros, né? Tá na própria resolução do Conselho Municipal de Educação que as escolas no final do ano têm de organizar esses registros. Como eu já falei para vocês, é uma resolução de 2009, né? Então tem tempos aí que essa resolução está, então anualmente toda escola tem que organizar no final ali do ano os seus registros. Então, uma forma que a gente contribui para isso é pedindo que vocês tenham ali algum local, seja um drive, seja uma apresentação de PowerPoint que tu vai colocando fotos e uma frase descrevendo o que fez, tá? Enfim, não é uma coisa muito grande, muito elaborada, um projeto com objetivo, habilidades do RCC, não é isso. A gente precisa dos registros, tá? Perguntar como estão fazendo ou como farão esses registros, né? E esses registros, como eles vão chegar até a escola de formação, né? Ah, é a fulana que vai enviar, o fulano que vai enviar, o Beltrano está organizando isso, tá? Aqui, então, nós temos o QR Code, que vocês podem apontar a câmera do celular, né? De preferência logados no, no institucional, né? Caso não dê, então vá para o institucional, o e-mail institucional de vocês, né? E se alguém tem dificuldade de visão, eu vou aqui então soletrar o link que você pode acessar.
bit.ly/ERER 2025. Soletrar agora bit.ly/ERER 2025. Então, agradeço vocês, né, e espero aí, então, que todas as MFs, né, e as EMEIs aí, já fazem um trabalho, né, super super sólido, né, sobre a ERER, também nos enviem aí os seus registros na primeira semana de dezembro, né? Conte sempre conosco e uma boa semana a todos.